Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. No vídeo de hoje venho trazendo uma mensagem abençoada e poderosa do Senhor, cujo tema é: o verdadeiro cristão foge da idolatria. Bom, se quiser acompanhar a leitura comigo, vai estar lá no 1 Coríntios, no livro de Paulo. Vou começar no capítulo 8, ok? Bom, o primeiro tópico que separei foi: há somente um único Deus. E diz assim no verso 5 ao 6: porque ainda que há também alguns que se achem, com Deus minúsculo, quer no céu ou sobre na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Ou seja, né, irmãos, todo cristão sabe que há somente um único Deus, e é o Deus Pai. Bom, e muitas pessoas hoje em dia querem enganar umas às outras, acreditando que há outros deuses que realizam coisas, enfim. E por falta de conhecimento, vamos ver aí no verso 7 o que diz. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a elas sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem se contaminar. Ou seja, aqui nesse contexto, falo sobre a comida, mas sabemos que os idólatras não sacrificam apenas comidas aos seus deuses, também tem pessoas e coisas materiais também. Bom, o cristão deve fugir da idolatria. Veja aí o que Paulo nos fala no capítulo mais à frente, o capítulo 10, no verso 14 ao 15. E diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Ou seja, ele está dizendo: julgai vós mesmos o que digo, em relação da gente provar e ver que, bom, fugir da idolatria é o que Cristo quer para nós, é o melhor para nós, porque o pecado nos sufoca, o pecado nos põe sempre para baixo e distante de Deus, nos afasta de Deus. Ou seja, a gente deve fugir da idolatria, meus irmãos. Mais à frente, no verso 21, também diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, é aquela mesma palavra que diz na Bíblia também que o escravo não pode servir a dois senhores. O mesmo exemplo é nas nossas vidas. A gente não pode servir a Deus e servir ao mundo. Servir a Deus, comer na mesa do Senhor e também oferecer coisas aos demônios. Ou seja, há somente um caminho, não pode escolher dois, porque não existe isso de estar dividido no muro, Senhor. A gente deve seguir unicamente ao Senhor. Bom, e também sabemos que Deus é o único que pode operar milagres, realizar coisas em nossas vidas. Veremos aí no verso 6 do capítulo 12, também em 1 Coríntios, ok? E diz a seguinte coisa: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem tudo opera em todos. Ou seja, enquanto aos serviços, a prestação de milagres, a curas, enfim, tudo é por meio de Deus. E também Ele pode usar pessoas para alcançar as nossas vidas. Ele pode usar tudo de todas as formas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Vemos aí no verso 7, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando
um fim proveitoso, ou seja, aquilo que eu já falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. No 11 também diz a mesma coisa, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Que palavra, né, irmãos? Olha, Paulo não quer que fiquemos sem instrução ou conhecimento quanto aos dons espirituais. E, bom, podemos ver isso no verso 1 ao 2, também do mesmo capítulo, capítulo 12. E diz o seguinte, Paulo nos diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E as pessoas ignorantes são aquelas sem conhecimento, são aquelas que não têm ciência daquilo que se fala. Bom, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Ou seja, quando a gente não era convertido ao Senhor, convertido a Deus, a gente era guiado para caminhos errados, por pessoas erradas, ou seja, por ídolos mudos, por deuses, né? Enfim, a gente, antes quando a gente era gentil, e as pessoas gentios pessoas pagãs, pessoas que não professam a fé. E a gente nada mais era, antes de conhecer a Deus, meros gentios. Ou seja, Paulo não quer que a gente continue dessa forma, quer que a gente saiba que os dons espirituais, aí nesse contexto, nesse tema, dons espirituais são todos enviados pelo Espírito Santo, dados pelo Espírito Santo. Ou seja, os dons de cura, a fé, o discernimento, o conhecimento da palavra de Deus, tudo é mediante o Espírito Santo, meus irmãos. Glória a Deus, porque Ele que nos envia pessoas, já enviou ao mundo profetas, e até hoje existem pessoas que levam a palavra de Deus, e tudo isso, meus irmãos, falam em línguas, a capacidade, o dom, quem dá é o Espírito Santo. Então, a conclusão que fica, meus irmãos, a vocês, minha, não podemos nos enganar acerca da salvação e nem da nossa fé. Cristo, o pão da vida, o único, deu a vida por nós na cruz e foi enviado por Deus a esta terra por amor de nós. E quando ressuscitado, nos deixou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, receba a vida eterna e esteja ciente de toda a verdade, da única verdade, que Ele é o caminho, a vida, e que só há um Deus e nenhum outro que pode tudo. É o Deus do impossível. Basta que cada um de nós creia na sua palavra e confie unicamente nele. Amém? Glória a Deus. Aleluia.